Boa noite, pessoal. Estamos já ao vivo, fazendo a nossa live. Vocês me desculpem, hoje eu estou sem assessoria aí para gerenciar o nosso aplicativo, aí, o StreamYard. Então, a primeira vez, estou gerenciando o próprio aplicativo. Então, vocês me desculpem, eu vou demorar um pouquinho mais na responder perguntas, essas coisas todas que depois vão acontecendo. Mas eu queria primeiro agradecer o Giancarlo Bacchieri por aceitar o meu convite para falar de um tema que nós somos apaixonados por ele e nos conhecemos, inclusive, nessas andanças aí de bicicletadas. Então, eu queria agradecer o Giancarlo por gentilmente aceitar nosso convite, porque eu acho que é um dos temas, né, Giancarlo, que é muito importante no atual momento que nós estamos vivendo, né? Mas antes de entrar propriamente no tema, eu queria que tu te apresentasse um pouquinho para a turma, aí, contasse um pouquinho a tua trajetória, o que tu fazes, quais foram os teus estudos sobre o tema também. Eu sei que tu tem... Eu me lembro que tu tinha uma dissertação há muito tempo, nós somos amigos há muito tempo. Há muito tempo atrás, tu tivesse uma dissertação de mestrado sobre esse tema, da utilização da bicicleta, né? E num enfoque que é muito meu, que eu acabei assim, aderindo, né? Que é usar a bicicleta como meio de transporte nas cidades, né? Que é uma das tantas possibilidades de usar a bicicleta, né? Então, meu amigo, muito obrigado por atender nosso convite. Queria agradecer mesmo, sinceramente, e pedir então que você fizesse uma pequena apresentação, assim, dissesse para as pessoas que estão nos ouvindo quem é o Giancarlo Bacchieri e qual é a relação dele com a bicicleta. Vamos ver. Vamos lá, então. Marcos, boa noite a quem está nos escutando e vendo. É um grande prazer estar aqui, não tem nada que agradecer, o prazer é meu de estar aqui, obrigado pelo convite. Então, vamos lá, uma pequena apresentação. Eu sou professor de Educação Física há 36 anos, e me aposentei no ano passado, fui vários anos professor de Educação Física do ISU, Escola Técnica, Cefet, ISU, e nesse intervalo que eu fui professor, eu fiz o mestrado e o doutorado na epidemiologia da UFPEL, né? Sou filhote da UFPEL, que eu tenho muito orgulho, eu fiz a ESEF na UFPEL, fiz mestrado na UFPEL, fiz doutorado na UFPEL. Quando eu entrei no mestrado, a ideia era fazer algo relacionado à atividade física e saúde, e eu escapei um pouquinho para o lado das bicicletas, né? Que também está muito relacionada a essa parte de atividade física e saúde, mas eu fui um pouco para o transporte público também, né? Para o transporte urbano, na verdade. Então, eu estudei no meu mestrado a quantidade de ciclistas que usavam a bicicleta como meio de transporte em Pelotas. Nós fizemos um estudo populacional para descobrir que número efetivamente nós tínhamos. Nós sabíamos que eram muitos, mas não sabíamos exatamente que número era. Então, nós fizemos esse estudo, e dentro desse estudo nós também estudamos o quanto esses ciclistas se acidentavam nesse trajeto de casa para o trabalho, trabalho para casa. Então, uma série de... Localiza um pouquinho, que ano é isso? Que ano foi essa tua pesquisa? 2013. 2003. Exatamente, já faz bastante tempo. Esse trabalho foi publicado em 2004, né? Numa revista de saúde pública aqui no Brasil, né? Um dos artigos foi publicado nessa revista. E quando eu fiz o meu doutorado, o meu orientador me propôs fazer um projeto. Meu orientador, grande amigo Aloysio Barros, professor lá do Centro de Pesquisas Epidemiológicas, me propôs fazer um projeto para tentar reduzir acidentes com ciclistas. Então, o meu doutorado foi baseado nesse projeto, chamava Projeto Ciclovida. Já deve ter ouvido falar, a gente conversou bastante sobre isso, né? Que foi um projeto para tentar reduzir os acidentes com ciclistas, baseado em dois componentes, um componente educacional e um componente que nós equipávamos as bicicletas dos ciclistas com luzes, com freios, com uma série de itens, para tentar ver se nós conseguíamos reduzir a quantidade que era muita de acidentes com ciclistas nesses trajetos que eles faziam. Todos eles ciclistas trabalhadores, que é a grande quantidade dos ciclistas aqui ainda da nossa cidade, nós temos dados recentes sobre isso, que a grande quantidade de pessoas que usam bicicleta são as pessoas que ainda vão trabalhar com ela, que usam a bicicleta para se deslocar para o trabalho, ou o próprio trabalho é em cima da bicicleta. Deixa eu entender um pouquinho. Vocês fizeram esse estudo lá em 2003, publicado em 2004, que traçou um perfil, assim, né? Disse quanto percentual de trabalhadores que se deslocam para o trabalho todos os dias, indo e vindo para o trabalho de bicicleta. Vocês sabem dizer qual é o percentual de trabalhadores, qual é a classe social deles? Porque a gente vê que eu ando muito de bicicleta e hoje já aderi à bicicleta, faz uns 3 anos que eu só me
me locomovo de bicicleta, vou e volto para o trabalho de bicicleta. Mas eu vejo que a grande maioria dos trabalhadores são homens e de classes de trabalhadores braçais. A grande maioria são pessoas que devem ter uma renda mais baixa. É verdade isso? Isso foi constatado? Naquela época, em 2013, já fazem 17 anos, foi exatamente isso. O que a gente viu é que a grande quantidade dos trabalhadores eram homens, a grande maioria dos trabalhadores que usavam bicicleta eram homens, e de classes sociais menos favorecidas. Hoje, nós não temos um dado preciso em relação a isso, nós não sabemos mais quem é efetivamente, não deve ter mudado muito. O que a gente sabe que mudou é que muita gente deixou de usar bicicleta por uma questão econômica, que teve uma melhora econômica durante esse tempo, e as pessoas, infelizmente, deixaram de usar bicicleta para começar a comprar sua moto, comprar seu automóvel. Quer dizer, a economia do país melhorou naquela época, logo em seguida. Né? Então, muita gente deixou de usar bicicleta para ter um outro meio de transporte. Mas, quando eu fiz o meu mestrado, né, nós fizemos exatamente isso, era um perfil dos trabalhadores que usavam bicicleta e a quantidade de acidentes que eles sofriam nesses deslocamentos. A maioria dos homens, uma coisa que a gente achou, e que na época a gente não imaginava, a maioria dos homens aqui de Pelotas, trabalhadores, iam para o trabalho de bicicleta. Não era automóvel, não era ônibus, era bicicleta. Quer dizer, mais de 50% dos trabalhadores... Não é a maioria, não. A maioria, contando assim, eram 25%. Tá? Era o carro, era o ônibus, era a moto, era a bicicleta. Quer dizer, a maioria usava a bicicleta, não 50%. A maioria dos trabalhadores ia de bicicleta. Se nós fôssemos contar todos os modais de transporte, o mais utilizado era a bicicleta, proporcionalmente. O mais utilizado é a bicicleta, exatamente. Automóvel, 15%, ônibus, 20%. Era uma proporção muito parecida com a bicicleta. O automóvel e o ciclista, o automóvel e a bicicleta tinham proporções muito parecidas. É impressionante esse dado, né? Porque talvez a gente não dissesse isso, né? Talvez até pela presença do automóvel, né? Pela presença, pelo tamanho do automóvel. Com certeza. A gente não diria isso. Interessante esse dado. E o levantamento a respeito desses acidentes, porque nós tivemos, e nós nos conhecemos nessa mobilização aí para a criação de mais ciclovias na cidade, lá em 2008, acho que aquilo era 2008. Nós fazíamos aquelas bicicletadas e pedindo mais ciclovias, e nós conseguimos. Na verdade, foi um movimento vitorioso, né? Porque, bem ou mal, hoje nós temos o maior número de ciclovias, e mais do que isso, eu percebo que hoje o administrador, quando vai pensar numa expansão, numa rua, ele já pensa na ciclovia. Então, isso é muito... que nós conseguimos colocar no imaginário, vamos dizer assim, do administrador. Com certeza. É uma vitória ideológica. Né? Com certeza. Conseguir colocar o elemento ciclovia como um elemento importante na cidade. Mas eu espero que nós tenhamos diminuído o número de acidentes. Isso se comprovou em alguma pesquisa, não? Não, isso a gente não conseguiu, na verdade, não foi pesquisado, não foi lá que nós não tenhamos comprovado. Né? No momento que eu deixei o mestrado, o doutorado, eu me dediquei às minhas aulas no IFSU, então as pesquisas de bicicleta voltaram há pouco agora aqui em Pelotas. Tem um rapaz que está iniciando, pelo menos terminou o mestrado dele agora semana passada, e ele fez um trabalho sobre a utilização de bicicletas também, um pouco diferente do meu. Mas ele também fez, não voltado para a observação de redução não de acidentes. Inclusive, acidentes com ciclistas hoje, eu não sei em que número está. Eu perdi o contato com a estatística da STT. Acho que é STT, né? Secretaria de Transporte e Trânsito ainda, né? Sim. Então, eu não sei efetivamente quanto nós temos de acidentabilidade de ciclistas. Eu sei que esse ano, inclusive a Secretaria comemorou que houve uma diminuição dos acidentes, das mortes no trânsito aqui em Pelotas. Eu li um artigo sobre isso há pouco tempo atrás, há poucos dias atrás, eu li que diminuiu cerca de 20% as mortes no trânsito aqui em Pelotas. Mas as mortes em geral, não efetivamente de um ou outro usuário. Mas com certeza o grande ganho, claro, tem muito do Plano Nacional de Mobilidade Urbana de 2012, que deu um empurrão forte nesse tipo de urbanização relacionada a ciclovias e ciclofaixas, né? Mas eu tenho a pretensão de dizer que nós,
eu tenho um grande amigo que é também muito ativo nesse meio, que é o Horácio, e nós começamos a semear essa coisa da ciclovia e ciclofaixas aqui em Pelotas. Com certeza fomos nós, tu, eu, o Horácio, outras pessoas também juntos. Não, eu me lembro bem, eu fui até convidado, acho que pelo próprio Horácio, acho que era o Horácio contigo, junto com o Paulo Batista, Guto King. Isso, o Guto, Paulo Batista e também o Polidori, né? O Maurício. O Maurício, claro, o diretor da nossa PAUB. Exatamente. A gente se reunia na catedral ali e saía a fazer percursos de onde deveria ser feitas ciclovias na nossa cidade. Era bem legal, muito interessante. Hoje eu passo por uma que é exatamente do lado da catedral ali, me lembro sempre disso, desse movimento. Tem um grande amigo também que fez bastante parte disso, que foi o diretor do Sesc Senat, na época, esqueci o nome dele agora, do Sesc Senat, claro, isso mesmo. Agora nós vamos lembrar dele, sim. Vamos lembrar agora. Daqui a pouquinho vem. Mas eu ia te perguntar, Giancarlo, tu disseste que fizesse uma pesquisa. Roger Lange. Isso, Roger estava junto conosco também, isso mesmo. E me diz uma coisa, Giancarlo, tu disseste que vocês fizeram uma pesquisa depois, mais próxima agora, a respeito de ciclovia. O que vocês pesquisaram? Na verdade, foi uma parte chamada Ítalo Guimarães. Tá? Eu ajudei ele, não muito, nesse trabalho dele. Tive algumas... falei com eles em algum momento, mas o que eles fizeram nesse momento? Eles foram em ciclovias. Tá? Eles colocaram postos de entrevistas em várias ciclovias da cidade, em dias de semana. Tá? Eles passaram 2 ou 3 meses fazendo essas entrevistas, e eles metodologicamente paravam de tantos em tantos ciclistas que passavam e solicitavam que o ciclista conversasse com eles, né? Então, ele pegou dados bem interessantes sobre o tipo de viagem que está fazendo, se era por lazer, se era para transporte, se era para estudo. Obviamente, viu o sexo da pessoa, né? O gênero, no caso, a idade, uma série de informações para ver quem são os usuários das ciclovias, quem é que está efetivamente usando as ciclovias. E o que ele conseguiu captar é que, efetivamente, isso é uma coisa muito boa, nós ainda temos muitos trabalhadores usando as ciclovias, usando as bicicletas ainda, né? Não efetivamente o quanto, mas o perfil de quem usa as ciclovias e as ciclofaixas de Pelotas. E me diz uma coisa, onde é que está disponível esse estudo aí? Como é que as pessoas estão nos ouvindo agora? Esse estudo foi apresentado na ESEF na semana passada, ou retrasada. É bem recente, então? Bem recente. Ele teve um agora há pouco. Muito provavelmente isso deva sair, eu não sei como é que é o padrão desses estudos lá na Escola Superior de Educação Física, mas talvez deva sair alguma reportagem no Diário Popular, ou no Diário da Manhã, algum jornal da cidade, falando sobre esse estudo. Pelo menos lá na epidemiologia, cada estudo que sai, ele é apresentado um press release do estudo e com os dados que esse estudo demonstrou. Muito provavelmente alguma coisa vai sair muito em breve em algum veículo de comunicação aqui da cidade. Como é Ítalo? Como é o nome do... Ítalo Guimarães. Ítalo Guimarães. O nome do projeto é o Projeto Pedala Pelotas. Tem todos os contatos do Ítalo, o que tu precisar, a gente... Isso, eu queria ter, de repente, numa outra oportunidade, até poder expor para nós isso. Agora a gente está fazendo um pouquinho... Era o que eu sugeri. Não, vamos fazer isso sim, depois a gente pega... Depois dali, eu vi também que nós temos, assim... claro que esse aspecto, para mim, pessoalmente, eu mais, assim, diretamente interessante, porque depois eu pude fazer uma audiência pública aqui com pesquisadores de ciclovias, e me lembro que eu fiz um passeio com um pesquisador, um holandês, e um espanhol. Não sei se chegasse aí naquela audiência que nós fizemos. Esse nome do holandês era Jerome Biels, era isso? Além, tu conhece tudo mesmo. Então, mas depois a gente fez, não me lembro se tu fizesse, porque várias pessoas foram juntas, a gente fez um passeio com eles pelas ciclovias, depois da audiência pública, e foi muito interessante. Uma semana com uma chuvarada medonha, que choveu muito aqui lá. Não me engano, foi algo parecido. Isso mesmo.
Foi muito legal porque um olhar de fora, né, de pessoas que estão assim, têm sensibilidade para o tema, mas ao mesmo tempo não são daqui, estão vendo de fora. E um dos aspectos que chamaram a atenção, tanto um quanto o outro, foi a velocidade dos carros no perímetro urbano de Pelotas. Eles dizem assim, resumindo, né, que nós precisaríamos de menos ciclovias se nós tivéssemos a velocidade dos carros no centro da cidade mais baixa. Porque se todos andassem com velocidade mais baixa, as bicicletas poderiam andar, os automóveis poderiam andar até sem ciclovia. A ciclovia é um pouco, vamos dizer assim, é um ganho de espaço para um veículo que não tem espaço. Por conta da imposição do automóvel. Né? Com certeza. Nós temos aqui algumas questões já aqui, ó. O pessoal, eu não sei colocar as perguntas como deve ser ali, ó. Vamos ver aqui se eu consigo colocar. Ó, consegui, tchê. Renato Brito aí, ó. Nosso amigo Renato Brito. Comecei a pedalar, faz 3 meses e só agora sinto a importância da tua luta, Marcos, em prol da ciclovia. Tenho feito aproximadamente 20 quilômetros. Que beleza, vê? Isso é muito importante. E tem esse aspecto que eu sempre digo, as pessoas me perguntam, eu digo, no início foi uma questão racional, vamos dizer assim. No início eu comecei pensando, não, eu tenho que fazer alguma coisa por mim, para me mexer, para fazer alguma coisa de saúde e tal. Então eu comecei nessa linha, assim, de fazer um exercício. E como eu não tinha muito tempo para exercício, assim, quando eu for indo para o trabalho, voltando do trabalho, é um bom momento. E comecei assim, uma certa imposição racional, e eu chegava na garagem e eu olhava para o carro, confesso, Giancarlo, eu levei muitos anos, acho que uns 3 anos. Assim, isso é muito natural. Hein? Isso é muito natural, é exatamente isso que acontece com as pessoas. Eu chegava, olhava para a bicicleta, olhava para o carro, olhava para a bicicleta, e às vezes olhava, estava meio nublado, eu dizia, vai chover hoje, então eu vou de carro. Eu estava vendo de carro. Mas, na verdade, levei algum tempo. Olha, eu acho que eu levei uns 3 anos para me organizar com a roupa adequada, o trajeto adequado, porque outro trajeto não pode ser o mesmo trajeto do carro. A gente tem que pensar no trajeto, tem que pensar no horário, tem que pensar na roupa, tem que pensar em muitas coisas. Como é que eu vou chegar? Eu vou chegar todo suado? Se eu vou chegar molhado? Não, tem uma série de fatores aí, com certeza. Eu levei uns 3 anos para me organizar plenamente e hoje poder dizer assim, eu só ando de bicicleta praticamente. Hoje, agora, voltei no meu escritório, botei um bicicletário na frente do meu escritório, eu sou advogado de profissão, botei um bicicletário na frente do meu escritório, então eu deixo a minha bicicleta, eu fico enxergando ela ali na frente, eu vou e volto para o trabalho, quando a gente ia para a Câmara de Vereadores também, eu ia de bicicleta sempre, fizemos bicicletário lá na Câmara, e consegui fazer isso. E o ganho é muito maior para a gente, sob o ponto de vista emocional também, porque primeiro é que a gente encontra as pessoas na rua, né, Giancarlo? Tu pode parar e conversar com teus amigos, porque de carro, com isso, filme, sequer a pessoa vê a gente. Se o buzina, ele não sabe nem quem é. Se ele não conhece o teu carro, ele não sabe quem é. E ali não, ali se propicia. Então, eu comecei a ter contato e parar para conversar com pessoas que há muitos anos eu não parava para conversar, porque eu estava de bicicleta. Então, só essa sociabilidade aí já dá um ganho. Depois, a questão do exercício em si, né? Do exercício físico. E dizer assim, eu percebi que até a musculatura da gente melhora, porque aquilo é cotidiano, né? Todos os dias eu faço 3 quilômetros para ir, 3 quilômetros para voltar, são 6 quilômetros por dia. É um trajeto pequeno, mas é cotidiano, é diário. Quer dizer. Toda a diferença. Faz ou não faz toda a diferença, professor? Claro que faz, com certeza. O exercício na bicicleta é excelente. Nós temos um grande problema, principalmente quem é um pouco mais velho, né, mais idoso. O que acontece? Há naturalmente uma perda muscular pela falta da atividade física. O que acontece? Quando nós usamos a bicicleta, quando nós nos mantemos ativos, essa perda de massa muscular, ela praticamente não existe, ou ela regride, inclusive, nós ganhamos músculo com isso, né? E a perda muscular é um problema sério para quem vai entrar numa idade um pouco mais avançada. Né? Então, a bicicleta é excelente para evitar esse tipo de coisa. Uma coisa que meu estudo detectou no primeiro e no mestrado é que os ciclistas daqui da nossa cidade, os trabalhadores que estavam de bicicleta aqui na nossa cidade,
a grande maioria deles, eles faziam a recomendação do CDC, que é o Colégio de Esportes dos Estados Unidos, para atividade física para adultos. Ou seja, só no deslocamento de ir e voltar para o trabalho, eles já superavam os minutos necessários semanais para ter uma vida mais saudável. Isso é uma das várias coisas que a bicicleta oferece. Não é só isso, não é só a parte saudável para o indivíduo. Tem toda a parte saudável para a cidade. Isso tem que ser muito levado em consideração. A bicicleta é uma coisa excelente para a cidade. É um modo de transporte excelente para a comunidade. Tá? Tem uma série de vantagens em uma cidade ciclável, uma cidade com bastante ciclistas. Isso é muito legal, sempre. Olha aqui, ó, tem uma reclamação que fizeram uma ciclovia na Fernando Osório, quando chove vira um barco, ali passa semanas com poças d'água. Ronaldo, ali eu posso até dizer, porque eu fiz uma CPI na Câmara de Vereadores, Ronaldo, reclamando exatamente, uma das reclamações que nós fizemos foi a Fernando Osório. Fernando Osório, ela realmente, aquela ciclovia foi refeita já, e mesmo assim não ficou boa mesmo. Infelizmente, foi um acordo que foi feito com a administração, mas parece que não foi cumprido com um material que não é o adequado, né? Então, tem toda a razão ali. Mas eu vou insistir, eu vou pedir novamente ali os consertos na ciclovia da Fernando Osório, que realmente é uma pena que tenham feito daquele jeito, né? A outra pergunta ali era do Ronaldo, aqui, ó, fizeram aqui na Fernando Osório, o Ronaldo tinha dito isso. Aqui tem também uma outra questão. A questão do rolamento. O pessoal dizendo o seguinte, que também tem os ciclistas, mesmo tendo a ciclovia, aqui, ó, foi o mesmo Ronaldo, ó, ciclista andando pela via de rolamento. É verdade, isso também acontece. Nós temos um processo de educação ainda para fazer, né? Realmente, nós temos que ter o quê? E guardas municipais parando os ciclistas lá fora e orientando. Isso é muito comum. Esse tipo de reclamação, Marcos, é extremamente comum. As pessoas, quando sabem que eu estudo bicicleta, eles dizem, mas os ciclistas não respeitam o trânsito. E aí eu respondo da seguinte forma para eles. Primeiro, vamos na primeira parte, depois a gente passa para essa. O que acontece aqui em Pelotas, que a gente observa esse crescimento grande de ciclovias, apesar desse crescimento, nós estamos agora, eu não sei se esses dados estão corretos, eu peguei agora há pouco, até para me informar sobre isso, nós temos 55 quilômetros de ciclovias aqui em Pelotas. Tá? Algumas estão muito boas, estão muito bem feitas, mas a maioria, elas não são muito corretamente construídas. Elas foram meio que construídas assim, vamos fazer isso aí de qualquer forma. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque assim, quando tu abre uma rua, de qualquer jeito, pode ser em qualquer lugar, qualquer biboca vai ter um carro dentro. Os carros vão entrar na rua, de qualquer forma. Agora, uma ciclovia, ela precisa de certos cuidados para ser realizada, para ser feita. Ela precisa ter alguns itens que são fundamentais, principalmente para quê? Para o ciclista usar a ciclovia. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, bem grosseiro para as pessoas entenderem. Se eu tiver uma pista de rodagem com asfalto e fizer uma ciclovia de paralelepípedo, por exemplo, estou sendo assim bem... Sim. Exatamente. As pessoas não vão usar aquela ciclovia, porque ela é desconfortável. Se as pessoas perceberem que a ciclovia tem água, tem buraco, tem desnível, o ciclista não vai usar a ciclovia. Uma das exigências para a gente construir uma boa ciclovia chama conforto. A ciclovia tem que ser confortável, ela tem que ter um bom piso, ela tem que ter uma boa distância, tem que ter uma boa largura, ela tem que prover a segurança do ciclista. É um outro item que precisa ser respeitado. O ciclista tem que se sentir seguro na ciclovia. Então, nós já temos a segurança, nós temos que ter o conforto da ciclovia, nós temos que ter, e o grande problema aqui de Pelotas é a direcionalidade e a rapidez das ciclovias. As ciclovias, elas precisam ser feitas para que o ciclista use o menor esforço para se deslocar. O ciclista não tem que estar dando voltinhas para chegar de X a Y, do ponto X ao ponto Y. Ele tem que observar uma linha reta, praticamente. Tem uma coisa muito interessante, uma cidade na Suíça,
na Suíça ou na Suécia, não sei bem dizer, chamada Utrecht. É uma cidade de onde veio o Bios, esse rapaz que eu comentei agora há pouco. Acho que não é na Holanda mesmo? Não, Utrecht, Holanda? Pode ser. Mas vamos lá. Utrecht tem um desenho das suas vias que, se tu pegar um automóvel, para tu chegar no ponto A para o ponto B de automóvel, tu vai ter que dar uma volta enorme. Para tu chegar do ponto A ao ponto B de bicicleta, tu vai em linha reta. Em todos os sentidos é assim. Ou seja, eles facilitam a vida do ciclista e dificultam a vida do motorista. Não nós temos que dificultar a vida do nosso motorista. Mas é um estímulo, serve de estímulo, na verdade. A gente precisa do estímulo para usar a bicicleta. Corretamente, diga-se de passagem. Uma outra coisa... A Marlene Van Sande aqui, que é holandesa, essa amiga confirmou que o Utrecht é na Holanda. Me lembrava que era na Holanda também. Aqui, Marlene. E as ciclovias precisam ser atrativas, elas têm que estar num lugar agradável para o ciclista. Então, são essas exigências que os ciclistas precisam para efetivamente usar a bicicleta. E o que as pessoas me dizem assim? Eu tenho duas respostas bem prontinhas para as pessoas que dizem: mas os ciclistas não andam na ciclovia. Quando um ciclista efetivamente não usa uma ciclovia, porque tem alguma coisa errada com a ciclovia. Alguma coisa não está correta. Senão ele estaria nela. Ele não é maluco nem nada. E uma outra coisa que a gente costuma ver, e isso é muito comum, a gente de vez em quando vê ciclistas que fazem alguns absurdos quando andam na bicicleta, fazem coisas assim imprudentes na bicicleta. As pessoas que fazem coisas imprudentes na nossa frente, a gente chama muito mais atenção da gente do que quando as pessoas fazem coisas corretas. Isso não chama atenção. Então, a grande maioria dos ciclistas são pessoas que andam muito bem de bicicleta, são excelentes ciclistas, normalmente respeitadores da lei, andam na ciclovia, né? Então, quando alguém faz alguma coisa errada, essa pessoa nos chama muita atenção. Mas isso não... E isso acaba, às vezes, a gente acaba generalizando para o ciclista. Não é para o ciclista, é um determinado ciclista. Assim como um motorista, às vezes, anda correndo, fazendo loucuras com um automóvel. Ainda bem que o ciclista anda na bicicleta. A probabilidade dele matar alguém é muito menor se ele estivesse num automóvel. Né? Mas isso acontece. Só que a gente tem que efetivamente observar, e com certeza esse senhor que fez esse questionamento, ele está correto, mas ele vai começar a observar outros ciclistas fazendo coisas muito corretas, usando ciclovias, usando ciclofaixas, andando pelo lado direito da via, que é um direito do ciclista, efetivamente, usar, junto com os automóveis, pelo lado direito da via, pelos bordos da via, no caso. Né? Mas é mais ou menos isso que eu gostaria de falar sobre as ciclovias. Continuamos nossa conversa. Não, claro, não, é só porque eu acho que é importante isso mesmo que tu disseste, eu acho que também, realmente também tem esse aspecto. Eu, como ando todos os dias, praticamente faço o mesmo trajeto, praticamente porque me organizei até para ter mais tranquilidade, até para conhecer os problemas. Um dos defeitos graves que eu vejo é que não existe ainda a sinalização para o motorista de carro, porque eu também sou motorista de carro, não existe sinalização do duplo sentido da ciclovia. Então, ali, lugares clássicos, assim, onde é visível isso de uma maneira grosseira. Fernando da Cunha com Dom Pedro II, por exemplo. Não tem um semáforo voltado para o ciclista, nada. Se ele vier no sentido centro-porto, assim, ele não tem, ele vai ter que olhar para ver se tem os carros e passar correndo quando não tiver. Ele vai ter que intuir quando é que tem um sinal. Já pedi várias vezes sinalização ali. Mas na Félix da Cunha também, ali, onde era o antigo foro, com 7, também é um problemão. Os carros dobram a apertado, né? Dobram, faz uma curva fechada, quase pega o ciclista que está ali também, mesmo que ele tenha parado. Com certeza. As placas de pare voltadas para os ciclistas e não para os automóveis. Às vezes acontece que tem o pare para o carro e para o ciclista também. Umas coisas assim meio... Para todo mundo. Para todo mundo, com certeza. Isso é exatamente essa direcionalidade, essa rapidez. Eu vou te confessar uma coisa. Quando eu vou para a escola de bicicleta, eu vou pela... vamos lá, nome de rua. Passaporte dos Engenhos é uma ciclovia que foi... A professora Araújo. Professor Araújo. Eu vou pela professora Araújo, que é a mão da via natural. Quando eu volto, eu não volto por ela. Eu volto por uma rua lateral, que não é a professora Araújo, que não tem ciclovia.
Porque se eu volto pela professora Araújo, eu, apesar de estar numa ciclovia, eu corro muito mais risco e tenho que andar muito mais devagar, porque a cada quadra eu tenho que parar. E isso para o ciclista não é bom. O ciclista não gosta de botar o pé no chão e parar e ter que reiniciar sua pedalada o tempo todo. Tá? Então, acaba perdendo um dos sentidos das exigências de fazer a ciclovia, que é a rapidez que o ciclista quer. O ciclista não quer estar parando a toda a quadra. Por isso que os projetos das ciclovias aqui em Pelotas precisam ser um pouco mais bem estudados. E o que é pior, nós temos gente extremamente competente para isso aqui em Pelotas. Nós temos uma Secretaria de Mobilidade, uma Secretaria de Urbanismo, que tem gente muito boa ali dentro, que saberia e sabe fazer ciclovias nos moldes um pouco mais corretos de serem feitos. Sem essa dupla direção, ou essa série de entraves que o ciclista efetivamente não gosta de ter quando ele sobe na sua bicicleta, ele quer que a viagem dele seja curta, seja rápida, seja direta, seja confortável e uma série de outras coisas. Teve uma senhora que mandou uma pergunta agora há pouquinho, mas na verdade foi uma afirmação que ela tem um neto que gosta muito de andar de bicicleta e ela tem muito medo, ela tem toda a razão de ter medo. Nós ainda não temos um trânsito seguro para os ciclistas. Infelizmente, exatamente por causa da velocidade do automóvel. Nós temos ciclovias, está melhor isso, com certeza que está. Mas ainda não é muito seguro tu deixar uma criança, você que dá tem o neto, né? Essa senhora, eu não deixo meus filhos de 9, 10, 11, 12 anos irem andar de bicicleta para o colégio, por exemplo. Eu vou ficar muito apreensivo, efetivamente. Teu colega Roni está dando a dica também, ó, o projeto da ciclofaixa. Um abraço para o Roni. Clarice também está vendo, eu acho. E o projeto da ciclofaixa na Amarante, ligando a Domingos de Almeida, professor Araújo, muito bem lembrado pelo Roni, né? Quando aquele canteiro central ali da Bento Gonçalves foram retirados os trailers, eu me lembro, no governo ainda do ex-prefeito Eduardo, ele fez uma apresentação para nós, vereadores, de que seria ali um parque linear. Seria um projeto de colocar um parque que unificasse o Parque do Antônio Zátera na zona central da Avenida Bento Gonçalves, o que justificava a retirada dos trailers. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Infelizmente, virou estacionamento de carro. Uma coisa assim, um destino não nobre, para uma área nobre, e que tinha tido um projeto interessante. Eu achei aceitável aquele projeto, embora o sacrifício de retirada dos trailers, né? Bom, a justificativa era muito boa, era ampliar a área verde da cidade, que nós temos pouca, era fazer essa ligação ali, seria, Roni, por dentro da Bento Gonçalves, no canteiro central, seria a ciclovia, que ligaria a Domingos de Almeida com a professora Araújo. Seria por dentro da Avenida Bento Gonçalves, remodelada, né, num parque linear. Como não saiu o parque linear, virou estacionamento, eles nos prometeram, se cumprimos de consolação, esse projeto de ciclovia na Doutora Amarante, que seria, então, a Doutora Amarante agora ligando a professora Araújo. Tem razão, Roni, agora está nos faltando mesmo essa ligação, é muito, muito boa essa tua dica, eu vou, inclusive, insistir, vou aproveitar, Roni, vou fazer aí um pedido para que seja retomada esse projeto que existia e que foi abandonado. Aqui tem outra questão importante também, ó. O Leme, nosso amigo Leme, nosso pesquisador lá do Butantan, está nos assistindo aí. Grande abraço, Leme. Leme é uma figura, fez uma live conosco aqui, contando sobre a vacina essa, que está prestes a ser já colocada à disposição aí, que é o Butantan com um laboratório chinês, que estão na terceira fase aí, né, já vacinando, e ele está no adiantado, ele está nessa pesquisa aí. Um grande abraço, Leme. Além da ciclovia, quais as ações podem estimular o uso da bicicleta no transporte urbano alternativo? Pergunta o Leme. Eu vou responder, depois te dou a palavra, só para esquecer. Nós fizemos aqui, Leme, em Pelotas, uma lei que, primeiro, estimula da seguinte forma: a empresa que tiver um vestuário, um chuveiro, um bicicletário, a empresa que tiver essa estrutura mínima para poder receber o seu trabalhador ciclista, para ele poder tomar um banho, como dizia Giancarlo também, que a pessoa daqui a pouco chega meio suada e está no verão, e quem colocar isso à disposição poderia ter um incentivo fiscal do município
com redução de ISS, de Imposto sobre Serviços, ou de IPTU, seria uma vantagem. A outra, e agora já dou a palavra para o Giancarlo, mas só para não esquecer, eu fiz aqui uma lei, Leme, possibilitando que o ciclista coloque a sua bicicleta nos estacionamentos de carro, então obriga que os estacionamentos de carro destinem pelo menos uma vaga de carro, que dá para 10 bicicletas para os ciclistas, pagando 10% do que paga para o carro. Isso é uma coisa que foi muito boa, está funcionando desde 2014. Eu vejo muita gente podendo hoje ir de bicicleta para o centro da cidade porque tem onde deixar a bicicleta. Porque os roubos das bicicletas, né? Na verdade, Giancarlo, essa foi uma lei muito boa, porque as bicicletas de boa qualidade que muitas pessoas têm, eles tinham medo de deixar na rua. Agora eles podem levar para o centro porque tem onde botar. Marcos, isso é tão grave, essa coisa das bicicletas, que a pesquisa que nós fizemos depois, mais tarde, com outros ciclistas no projeto Ciclovida, a gente via que muitas das bicicletas não tinham equipamentos de segurança e a gente perguntava para eles por que não tinha freio, por que não tinha... Por que a bicicleta não estava em tão boas condições como deveria? Eles diziam assim, se eu deixar minha bicicleta bem bonita e bem arrumada, me roubam. Então, eles já deixavam a bicicleta em más condições, provavelmente as pessoas não tiraram a bicicleta dele, não roubaram. Então, é muito, muito interessante de ter, pelo menos, onde guardar a bicicleta com segurança. Claro, agora eu vou para o Leme. Rony, eu vi esses dois projetos, da Amarante e da Bento Gonçalves, o Augusto King, arquiteto urbano aqui da nossa prefeitura, me mostrou os dois projetos lindíssimos, espetaculares, nunca saíram do papel. Na verdade, vários projetos ainda não saíram do papel. Eu estava lendo alguma coisa agora há pouco na internet, antes da gente começar a nossa live, que nós temos hoje 55 quilômetros de ciclovias, nós temos o Plano Mob aqui em Pelotas, que eles estão prometendo, a prefeitura está prometendo 226 quilômetros de ciclovias até 2028. Tem fundamento isso, Marcos? Eu ouvi falar. Isso aí é muito bem-vindo. O que eu sei é que os projetos de pavimentação agora obrigam a fazer calçada e a planejar a ciclovia, o que já foi um grande avanço. Com certeza. O Plano Nacional de Mobilidade Urbana, né? A Política Nacional de Mobilidade Urbana. De 2012 para cá, isso realmente foi um avanço, porque aí obriga o projeto inicial, ele tem que prever uma ciclovia, ele tem que prever a calçada já. Então, isso já foi um avanço. Antigamente, a administração fazia só a pista de rolamento e não ocupava com mais nada. Né? Então, vamos lá. Além da ciclovia, quais são as ações? Na verdade, assim, o que nós precisamos para fazer com que o trabalhador continue usando sua bicicleta, né? E o que nós precisamos para incentivar que outras pessoas usem bicicleta para ir para o trabalho também ou para o lazer? A gente precisa incentivar o uso da bicicleta. Nós não estamos incentivando da forma que a bicicleta e o que o ciclista merecem ser incentivados pelo que eles fazem pela cidade. Está faltando conhecimento da população em relação ao quão importante é a bicicleta na cidade. Por exemplo, vou dar um exemplo de perguntas que me faziam, ou de afirmações que me faziam quando eu estava bem no foco dos meus trabalhos. As pessoas diziam assim, pô, mas as bicicletas atrapalham o trânsito, as bicicletas... Já escutasse isso várias vezes, né? Aquela ciclovia da Félix da Cunha, até hoje as pessoas dizem que é absurdo colocar a ciclovia bem no centro. E aí o Guto que tu mencionaste teve um papel muito importante. Não sei se tu lembra aquela ciclovia foi muito interessante. Nós fizemos uma dessas mobilizações fazendo... Não sei se tu te lembra, a gente colocou cones junto. O Roger Lange estava junto, nós colocamos cone naquela que vai até o Alfitel, não lembro o nome daquela rua, nós botamos cone. É a Santa Cruz. Não. Na Santa Cruz também. Claro, você lembra que a gente ficou o dia inteiro na Santa Cruz, indo e vindo a bicicleta, se revezando, para mostrar que nós precisávamos de uma ciclovia que ligasse a Gomes Carneiro a Bento Gonçalves, que era a ligação com as universidades. Tem razão. E aí, depois nós tivemos uma reunião na praça com o Pedro Osório, e eu me lembro muito bem que o Guto King, aí mencionasse o Guto, eu me lembrei que tem essa passagem histórica com o Guto,
E o Guto disse para nós, não, mas não é a Santa Cruz a melhor rua para vocês fazerem a ligação da Bento com a Gomes Carneiro. Eu digo, mas como que não é? Tá sendo subutilizada, tá com... E ele disse, não, a melhor é a Félix da Cunha. Aí, quando ele disse, a melhor é a Félix da Cunha, todo mundo ficou se olhando. Pô, que cara ousado, tia. Né? Nós ali pedindo uma ruazinha escondida lá embaixo. Ele não, eu disse, não, a ciclovia tem que ser prioridade, ela tem que estar onde está o centro histórico, ela tem que estar onde as pessoas estão no centro, onde passam nos lugares bonitos, aquilo que eu dizia, tem que ser um estímulo andar de bicicleta. Exatamente. Ele completou dizendo uma outra coisa aí para encerrar, essa que tu dissesse de atrapalha. Ele disse, tem que atrapalhar mesmo, porque atrapalhando, a velocidade dos carros reduz no centro da cidade. E é isso que nós queremos. Nós queremos velocidade reduzida no centro. Se não tivesse a ciclovia, eles andariam muito mais rápido. Isso... Mas eu respondi, assim, voltando lá, eu respondia para as pessoas que diziam para mim que a bicicleta atrapalha o trânsito. Eu dizia assim, hoje nós temos 17 mil pessoas que vão diariamente para o seu trabalho de bicicleta. E elas vão de manhã cedo, algumas voltam ao meio-dia, saem às 1h30, 2h de casa e voltam às 6 horas. Ou seja, eles estão no horário de pico usando a bicicleta. E eu dizia para eles assim, ó, se tu acha que o ciclista atrapalha o trânsito, imagina se eu entregar um carro para cada um deles e colocar imediatamente mais 17 mil carros na cidade. A pessoa não usava nada, porque ele tinha perdido a razão completamente. Muito boa essa tua resposta. Não atrapalha o trânsito, muito pelo contrário. A bicicleta ocupa um espaço muito menor. É isso que as pessoas têm que saber, é isso que as pessoas têm que entender. Não polui, não ocupa espaço, ou tanto espaço como um automóvel. Faz o ciclista praticar atividade física, não causa barulho na cidade. É um espetáculo a bicicleta, só tem coisa boa. É democrática, tu pode parar na esquina e conversar com quem tu bem entender. Tem uma pessoa do teu lado que está usando bicicleta, a bicicleta aproxima, como diz Henrique Penhalonça, prefeito de Bogotá, que colocou 300 quilômetros de ciclovias lá, em menos de uma década. A bicicleta aproxima pessoas, o carro afasta as pessoas. Então a bicicleta é uma coisa espetacular, eu gosto muito de bicicleta. Tem duas perguntas que passaram aí, a gente não... Não, vamos lá, vamos responder. Quais foram as... Te lembra quais foram? Uma delas aqui que nos colocou aqui foi a Marlene, que é holandesa, que está emprestada aqui para nós. A Wanda e Sandy. Nesse caso, a Gomes Carneiro deveria ser de uma única via, deve ser, para os automóveis, para ter mais espaço para a ciclovia, pergunta, né? Eu acho que é por aí. É a prioridade, né? É uma grande briga, né? O que acontece? A nossa primeira ciclovia que tirou espaço dos automóveis, que foi uma Vitória, que foi uma ciclovia pequena, mas ela teve um comportamento muito interessante, que foi a ciclovia da Pepsi, que ela não é muito grande, mas foi a primeira... Domingos de Almeida. Exatamente. Aquele pedacinho foi o primeiro pedacinho que tirou o espaço do automóvel, tirou o estacionamento. Então, aquilo ali foi o início de uma mudança. Depois teve a ciclovia da Andrade Neves, enorme. Eu achei a da Andrade Neves, eu ia te dizer, das mais traumáticas foi a da Andrade Neves. Eu achei que o movimento dos moradores, tu te lembra? Os moradores contra. Era uma faixa assinando contra. Com certeza. Então, talvez, não sei a idade da Marlene, mas assim, essas brigas, as pessoas vão para a Europa e dizem assim, pô, que maravilha, aqui tudo tem ciclovia, que trânsito espetacular. Nos anos 70, quando começaram a ser implantadas as ciclovias na Europa, a briga foi tanto maior que aqui. Porque, da mesma forma que os carros dominavam aquele cenário nos anos 70, 60, 70, eles não queriam permitir que roubassem o seu espaço, os automóveis. E a quantidade de automóveis lá era enorme também, como é aqui agora. Então, isso levou muito tempo para modificar. Esse status não muda de uma hora para outra. Como eles são educados, mudaram para as bicicletas. Não. Teve brigas homéricas lá. Tá? Até que as pessoas começaram a se dar conta que, efetivamente, ter bicicleta em vez de automóvel é muito melhor para a cidade, para a comunidade. Isso leva um pouco de tempo. Na verdade, leva bastante tempo.
Mas por isso nós precisamos de vereadores atuantes, de uma comunidade atuante, de pessoas que são especializadas para explicar para as pessoas efetivamente e convencê-las pela lógica que as bicicletas têm um espaço muito interessante e podem ser utilizadas de forma muito interessante na cidade, não só pelos trabalhadores de classe mais pobres, mas pela população. E é bom até para quem anda de carro, como tu disseste muito bem, né? Até para quem anda de carro é bom, é menos um carro. Exatamente. Isso mas passa para os carros também, né? Exatamente. Fica claro na cabeça das pessoas, que está atrapalhando. Atrapalhando se fez de carro. É muito bom as pessoas andarem dentro dos carros e dizem assim, esse trânsito está caótico, está horror, não se pode andar mais. Mas tu faz parte do problema, tu está dentro de um carro. Aí a pessoa naturalmente joga os outros. E às vezes, eu que sou ciclista agora, começo a perceber algumas coisas assim que são incríveis. É um baita carro, né? O cara tem um baita carro para 5 lugares, tu tá sozinho naquele baita carro, né? É uma coisa irracional mesmo, né? Com certeza. Exatamente. É engraçado isso aí, a gente começa a ter um olhar diferente. E eu, como ando muito de bicicleta e daqui a pouco ando de carro, eventualmente, eu me apercebo de coisas incríveis, assim. Como é difícil. Não, e como é difícil para o motorista do carro também enxergar muitas vezes a bicicleta, né? Tem coisas que são perigosas mesmo, são situações que tem que ter cuidado ali. Por isso que tinha que ter mais comunicações, mais sinalização, mais alertas, principalmente isso do duplo sentido da ciclovia. O motorista, eu me pego nessa situação. O motorista está ali vai olhar para onde tem o fluxo, mas o fluxo também pode vir do outro lado, porque uma ciclovia, sabe que tem cuidado disso, né? Mas tinha que ter uma alerta para isso. Tem uma pergunta que eu acho que o rapaz fez anteriormente, que fala sobre a conexão de uma ciclovia com outra, que é muito importante, que é um problema sério. É verdade, eu acho que foi o Renato até que mencionou. O Renato mencionou. Que o Ítalo estudou isso. É uma das reclamações do ciclista, quer dizer, tu chega no final de uma ciclovia e tu não sabe para que lado eu vou. Aqui, ó, essa aqui, ó. Estou vendo a Ferreira Viana, a partir do fórum, onde acaba a ciclovia. E aí sim, o sujeito fica perdido. É verdade, tem toda a razão, Renato. E eu quero pedir mais uma vez, Renato, por proposição, para que a administração fizesse uma ligação ali, exatamente nesse ponto que está dizendo. O Renato está dizendo o seguinte: nós temos uma ciclovia que nos leva da Ferreira Viana até o Laranjal, mas na frente do foro não tem ciclovia. Então, se ele chegou ali naquele ponto, ele fica sem pai, sem mãe. Com certeza, na calçada. Ele vem na contramão, né? Porque ele vem, vamos dizer assim, ele vem do Laranjal. Ele vem do Laranjal pela Ferreira Viana. Chegou na frente do foro, e aí depois, para onde ele vai? Acabou a ciclovia. Ele se depara com aquela situação, o fluxo ao contrário, ele não tem mais ciclovia, acabou. E agora te vira. Isso lá tem. Esses tempos eu estava andando na Edelfon Simões Lopes, que tem uma pequena cicloviazinha ali, escondidinha ali, do lado. Tem um precipício do lado ali também, tu viu, né? E ela termina. Ou seja, se você ir até o KVG, se ir até o cemitério, um pouco mais adiante, não tem ciclovia. Aí tem só a faixa de rodagem, sem acostamento dos dois lados, e tu está pedalando com um carro passando a 70, 80 km ao metro de ti. Isso é muito perigoso. A Marlene fala sem a sinalização essa, né? Sem faróis à noite é terrível. Realmente, um outro avanço, nós temos que ter uma campanha para as pessoas usarem aquelas luzinhas, roupas que sejam reflexivas, né? Que tenham... eu concordo. Eu sou um que cuido disso, porque eu sei, talvez porque ando muito de carro também, e sei da dificuldade de ver, eu sei que o ciclista tem que andar de capacete, que é muito importante, não só para a sua proteção, mas para mostrar que o capacete tem uma questão, eu li outro dia, muito interessante, Giancarlo, que o capacete, o ciclista usar o capacete não é só uma questão de ele ficar mais protegido, claro que fica mais protegido, isso já é bom, mas também tem um aspecto de mostrar como ele é frágil, como ele precisa de cuidar, como ele está se cuidando, e ele estar se cuidando e dá um sinal para o motorista do carro que ele precisa de cuidado. Me cuide. Hein? Me cuide, né? Me cuide. Exatamente. Essa dupla mensagem que o capacete traz, né? Eu acho importante. Eu treinei, eu já uso como elemento central para mim o capacete. Eu na bicicleta estou sempre de capacete. Eu tenho até um de inverno e um de verão, mas eu ando sempre de capacete. Porque eu sinto calor no verão, eu sinto calor. Mas eu tenho
eu uso sempre. Por quê? Porque eu me dei conta disso, da mensagem que passa também para o motorista, né? Muito importante. Um dos pontos-chave que o projeto Ciclovida colocava para os ciclistas é exatamente, é uma frase bem curta e bem simples: seja visível. Seja visível para o motorista. Né? O motorista precisa perceber que lá na frente, numa rua escura, tem alguém em uma bicicleta. Inclusive, nós entregávamos um colete refletivo para cada ciclista que fazia parte do projeto. Muito poucos usaram, mas nós entregávamos um colete refletivo para cada um, colocávamos sinalizadores nas bicicletas e freios nas bicicletas. Dávamos toda uma revisão na bicicleta, tentando reduzir acidentes. Isso é uma coisa muito importante também. Olha aqui a Rosinha botou: sempre usei a ciclovia da Andrade Neves para ir e voltar ao trabalho, levando junto o filho para a escola. Transporte econômico, atividade física, diminui a emissão de poluentes na atmosfera e dá alegria para a gente. Eu sempre digo uma coisa assim, não é um aspecto, está perfeito, a Rosana está dizendo correto, mas sabe que uma coisa que eu me apercebi, na verdade, é que traz felicidade andar de bicicleta. Essa que é a questão. Tem um aspecto assim, que foge ao utilitarismo da bicicleta, que é muito bom. Tudo isso, eu comecei com uma visão utilitarista, mas eu vou dizer para vocês, hoje tem dias que eu sinto falta de dar uma volta de bicicleta. Né? Vou dar uma volta, assim, para poder pensar melhor, para poder refletir melhor sobre a vida, e vou dar uma volta de bicicleta. Isso foi uma coisa que eu adotei para mim, assim, que é muito boa, que é para além da questão assim, verdadeira que a Rosana está trazendo para nós, que realmente isso aí é um transporte do futuro para nós, né? Em Pelotas, uma cidade como a nossa, é uma questão de saúde pública, né? Mais pessoas andando de bicicleta seriam menos sedentários, né? Uma pessoa que vai e vem do trabalho todos os dias, ele passa daquele ponto de sedentarismo, já não é mais sedentário. Passa a ser uma pessoa ativa, moderadamente ativa, mas não é mais sedentário. E romper essa, né? Eu estou entrando na área aqui do Giancarlo, mas é que eu gosto também. Eu estou me metendo aqui, Zé Carlos. Mas é verdade, me corrige. Se estiver enganado, me corrige. Mas é verdade, né? Claro que sim. Na verdade, esse contentamento de andar de bicicleta, essa felicidade, ela está muito ligada à atividade física. Né? A atividade física, ou fazer atividade física, libera uma série de hormônios que te deixam mais tranquilo, que te deixam mais calmo, que te deixam mais feliz. Isso faz parte, como se fosse fazer uma atividade de ginástica qualquer. Claro que tem toda a função de estar com ar puro, respirando, fora do automóvel, andando de bicicleta, num dia bonito. É um espetáculo, com certeza. Aqui a Marlene coloca: primeira prioridade, pista para caminhada, segunda, ciclovia, senão os pedestres caminham na ciclovia. Nós temos alguns pontos que, assim, aqui na Dom Joaquim, né? Na Dom Joaquim é comum, como fizeram uma ciclovia, que quando chove ou está muito úmido, é melhor de caminhar do que dentro, ali no saibro. O pedestre, você sabe que eu não sou daqueles ciclistas enjoados, assim, acho que tem também a minha ciclovia, só anda bicicleta, eu não sou assim, eu não sou, acho que está andando de skate, está andando de patins, está correndo, muita gente corre na ciclovia. Tem lugar para todo mundo. A gente tem que se organizar para todo mundo usar aquele espaço para todo mundo. Né? Eu acho que não tem que ser só. Isso é muito comum, porque o que acontece? Assim como o ciclista, o pedestre também, ele vai buscar o quê? Ele vai buscar um lugar mais confortável. Naturalmente. As pessoas naturalmente vão buscar onde é melhor de fazer. Então fizeram aquela ciclovia, aquela rica calçada. As pessoas vão andar no meio do barco, sujando os tênis, para que não? Eles vão para lá para cima. Então o que tem que fazer efetivamente? Alarga aquela calçada, faz maior. Não mexe nas árvores, cuida da natureza, aquele negócio todo ali, mas efetivamente... Do outro lado ali, do outro lado, por exemplo, aqui, não tem problema. Pode fazer uma nova calçada do outro lado, né? Com certeza, alguma coisa do tipo que seja agradável para as pessoas. As pessoas buscam muito locais agradáveis para se reunir, claro, não agora, nesse momento que nós estamos. Infelizmente, também agora. Não. As pessoas naturalmente buscam lugares agradáveis para fazer seu exercício. E, principalmente, se um trabalhador que está se deslocando da casa dele para o trabalho tiver um lugar
confortável, rápido, agradável, com direcionalidade, com coerência nos pontos de cruzamento, que ele consiga chegar rapidamente no lugar. No momento que ele chega no centro, ele tem um lugar para estacionar a bicicleta. Ele, às vezes, ele vai chegar a pensar em algum momento, como tu fizeste, hoje eu não vou de carro, hoje eu vou de bicicleta. Mas enquanto o trabalhador que tem um automóvel, né, que não é obrigado a usar a bicicleta, né, que tem, no momento que ele começar a se dar conta que, pô, eu tenho um lugar legal para andar de bicicleta, eu tenho uma cidade agradável para andar de bicicleta, eu tenho boas ciclovias, boas ciclofaixas, hoje eu vou deixar meu carro, eu vou experimentar. Ele experimenta uma, experimenta duas, e se ele realmente experimentar e a coisa for boa, em algum momento ele vai deixar o carro dele na garagem e vai usar a bicicleta. É isso que precisa ser feito. Claro, na Europa aconteceu algumas outras coisinhas, né? Por que é tão bicicleta lá? Porque eles dificultaram a vida do automóvel. Na verdade, eles dificultaram o que eles puderam a vida do automóvel. Provavelmente a Marlene vai concordar comigo. Então, é o que acontece no prédio. Na Holanda, a Marlene é Holanda. Exatamente. Assim, vale a pena, quase apanha. Perigo, Lá quem faz o papel do automóvel são os ciclistas. Então, não chega no espaço. É uma histórica também, né? A Holanda também passou por uma guerra, e no período de guerra acabou tendo também que lançar mão do veículo que não tinha combustível, era difícil ter combustível também. Vamos dizer a situação também, né? Também houve do momento de crise, né? Mas quem sabe agora, né? Eu pensei exatamente nisso, quem sabe agora, no momento de crise que nós estamos vivendo, sem precedentes também, que equivale a uma guerra, quem sabe nesse momento em que o transporte coletivo é um lugar perigoso, na verdade, é um lugar perigoso porque é um lugar de contaminação, nós sabemos que grande parte das contaminações se dá dentro do transporte coletivo por falta de distanciamento social. Nós temos feito uma briga muito grande, mas difícil de colocar na cabeça das pessoas, né, que aqui deveria ser metade dos bancos utilizados no ônibus para poder realmente ter um mínimo de distanciamento. Não tem. Então, quem sabe não está aí uma oportunidade para as pessoas começarem a usar a bicicleta, né? Quem sabe agora, nos ouvindo também aqui, as pessoas se dão conta, olha, por que eu não vou de bicicleta? Né? Vou de bicicleta. É só fazer o traçado, a pessoa parar um minutinho antes de ir a primeira vez, e ao invés de ir assim, de qualquer jeito, traçar, fazer um percurso, já pensar antes. Eu sempre oriento a pessoa a fazer isso, porque dá mais segurança para a pessoa. E ela vai indo aos poucos naquilo ali, né? E aí consegue fazer um traçado melhor, e aí, bom, aos poucos vai ganhando confiança. Eu acho isso, vai ganhando confiança e vai avançando. Eu comecei uma vez por semana andando de bicicleta. Eu tirava um dia que eu ia de bicicleta. Depois eu passei a 2 dias por semana de bicicleta. Depois 3 dias por semana de bicicleta. Assim eu fui para chegar nos 5 dias só andando de bicicleta. Hoje eu ando mais de carro no final de semana, às vezes, para ir num lugar ou outro, do que de bicicleta. No dia de semana eu ando de bicicleta. Final de semana é que eu ando um pouco de carro. Eu inverti a situação. Mas isso eu digo até para animar as pessoas. Isso eu levei 3 anos me organizando para fazer isso. 3 anos. Para ter a roupa adequada, o sapato adequado, para poder não chegar suado no lugar. Até outro dia eu fiz uma conta muito boa, Giancarlo. Eu sempre tinha um problema assim, mas vai chover. Pelotas é muito nublado, né? E eu comecei a falar, vai chover. Eu digo, sabe uma coisa? Vou levar um guarda-chuva se vai chover. Entendeu? Comecei a levar na minha bicicleta um guarda-chuva. Sabe quantas vezes, durante o ano passado, eu tive que... Agora eu comprei uma dobrável para mim, que é muito prática para isso. Eu tive que dobrar minha bicicleta e chamar um táxi para me locomover. Sabe quantas no ano? Eu ando 2 dias, hein? Quantas? Um dia. Eu achei incrível aquilo. Eu sou ciclista de todos os dias, eu tive um dia no ano em que não tive chance. Tive que dobrar a bicicleta e chamar um táxi. Um dia. Todos os demais, a chuvinha fraquinha, até o meu guarda-chuvinha, assim, uma chuvinha muito, até legal, até interessante. Uma chuvinha bem fraquinha, tudo de guarda-chuva. De guarda-chuva, né? Isso é uma coisa europeia. Né? Charmosa. Com certeza. Mas meu velho, exatamente isso.
Olha aqui, o Hamilton Santos está dizendo, mas tem pedestres que às vezes não respeitam as ciclovias e os carros não respeitam a faixa de segurança do Dom Joaquim. É verdade, nós temos um problema de convivência mesmo, né, Hamilton? Obrigado aí pela mensagem. Então, isso, estamos chegando à nossa... Fechamos uma hora aqui, vou dar uma lida aqui, tem no Centro de Estudos Ambientais do CEA, aqui, ó, para a qualidade da cidade, ó, atitude de resgate histórico na década de 90, iniciamos um projeto de educação ambiental denominado Pedalar para Preservar. Se alguns resultados destacamos, essa lei municipal que obriga a implantação de ciclovias de Pelotas, a Lei 4.016, que dispõe sobre a implantação obrigatória de ciclovias públicas municipais. O prefeito municipal de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara... Que legal, olha aqui, ó, no CEA, aí, o Soler e o grupo do CEA aí, nos dando essa dica também aí, ó. A Lei 4.016, lei municipal, estimulou também lá atrás, na década de 90, a utilização da bicicleta pelada. É um esforço coletivo, né? Foi geração após geração aí, né? Não para, né? Não para. Isso que é interessante. Várias pessoas aí eu vejo hoje que também tem na bicicleta atividade de lazer, né? Quantos dos nossos amigos aí tem grupos, né? Exatamente. Quer dizer, bicicross, hein? Pedal Corticeira e pedal domingueira. Pedal domingueira, pedal corticeira. E o pessoal, esses que fazem salto, né? Que são agora, tem um nome agora, nunca me lembro, mas é o antigo bicicross. Antigo bicicleta. O Sandrinho, o Sandro também, claro, tu conhece. O Madruga. Não deixar de falar no Leandro Caran. Leandro Caran é um ativista espetacular do pedal Corticeira. Tem o Telmo do pedal da Domingueira, tem o Leandro do Corticeira, tem o Sandrinho Schiavon. Isso. O Sandrinho Schiavon, que é do Bicicross, junto com o Pablo Madruga, foi meu instrutor de yoga também, o Pablo. É campeão desse negócio de bicicross. Isso é uma coisa muito legal. E aí, uma coisa, para nós encerrarmos aí a nossa live, já chegou uma hora, mas uma das coisas que é um sonho desse pessoal todo, e é meu também, eu acho que nós temos que caminhar para isso, né? É para ter, eu nunca vou saber dizer o nome ter uma pista multimodal que é para a utilização tanto dos ciclistas quanto daqueles, acho que é pump track, né? Pode ser? Pump track. É a pista dos ciclistas que dá para... pump track mesmo. Eu fiz certo, olha aqui, ó. Eu não sei como fazer aqui para mostrar para vocês, para encerrar aqui a nossa fala, até porque mas é pump track, assim, ó, vou botar aqui o nome, pump track, depois vocês procurem depois, para ver se está certinho aqui, ó, pump track, procurem depois, deixa eu ver se eu consigo botar um link, olha aqui, eu vou botar um link de um vídeo para vocês olharem depois o que eu estou falando, que isso o Sandrinho lá, o Schiavon e o Pablo já falaram muito nisso, me convenceram que é uma baita obra que nós precisaríamos ter na nossa cidade. Olha aqui, vou botar para vocês aqui, ó, Pump Track. Tá? Aí, ó, então, esse Pump Track é o seguinte, é uma pista ondulada, certo? Toda ela ondulada, não é muito grande, pode ser uns 50 metros de comprimento, vamos dizer assim, não é tão grande, meia quadra, e ali o ciclista pode ir de bicicleta, se joga ali, não precisa pedalar mais, ele vai só na ondulação. Com patins, anda ali também de patins. Quem tiver de skate, vai de skate também. Quem tiver de patinete, vai de patinete. Tudo no embalo da própria pista. Vale a pena, entre ali no Pump Track e dê uma mergulhada aí nessa ideia aí, que é muito legal, viu? É uma coisa simples de fazer. Mas, infelizmente, mesmo simples de fazer, essas coisas demoram, né? São pequenos que precisaríamos ter, mas a gente custa para conseguir assim que essas iniciativas excelentes para lazer, na nossa cidade, lazer saudável na nossa cidade,
depois vira em realidade. Mas vamos ver, vamos bater em cima dessa terra, assim como a gente bateu muito forte na questão da ciclovia, vamos bater no pump track, isso aí, para conseguir fazer uma pista para Pelotas, para a gente ter um lugar de lazer bem legal para todo mundo. A Rosana está também nos dando saudação aqui, ó. A Rosana, a Marcos Cunha, Giancarlo Bacchieri, pelo tema, muito importante, obrigado. Vamos nos despedindo aí, Giancarlo. Vamos nos despedindo, vou agradecendo aí a presença do amigo, esse papo assim agradável, e esperar um pouquinho passar essa pandemia aí, essa loucura, e vamos voltar a dar umas voltas de bicicleta aí para lembrar os bons tempos e de mais ciclovias. Precisamos de mais ciclovias. Mas ciclovias mais bem feitas, né? Não que não sejam feitas, mas que elas sejam um pouco mais... Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todas essas dicas aqui que foram colocadas aqui, muito pertinentes, que todos colocaram aqui. Eu vou juntar isso e vou fazer um pedido para o secretário de Trânsito, para Flávio Alain, vou mandar para espetacular. E sensível para a causa também, uma pessoa que eu sei que tem sensibilidade para o tema. Então, vamos mandar para o Flávio, pedindo que o Flávio veja desse pool aí de propostas que vai passar ainda aí para melhorar um pouquinho mais a nossa cidade. Tá bem? Tá bom. Então, tá, meu amigo. Grande abraço, vice. Muito obrigado. Um abraço a todos aí que nos seguiram. Tá? Até uma próxima. Eu que agradeço. Tudo de bom, né? Um abração. Um abraço.